Lançada em 2019 como substituta da Sony V41D, a Sony V42D foi um dos últimos aparelhos da Sony ainda fabricados aqui no Brasil, antes de sua partida. Nesse vídeo, você irá ver os seguintes tópicos sobre a Sony V42D. Apresentação do aparelho, como salvar na memória estações de rádio, como limpar os alto-falantes sem desmontar ela, quais produtos usar para limpeza e manutenção total dela, como conectar várias caixas de som com a função Wireless Parent Chain via Bluetooth, pontos positivos e pontos negativos e, claro, se vale a pena ou não comprar uma dessa. Eu sou o Maicon Pimenta e te convido, se você se interessou pelo assunto, a apertar o like e continuar comigo. Bom, começando pela apresentação, ela tem 32,8 centímetros de largura, 79,9 de altura e 30 de profundidade, pesando 13,5 kg, construída em madeira e plástico. Possui dois tweeters de 2 polegadas, dois woofers de 3 polegadas e uma subwoofer de 10 polegadas. Aqui é interessante destacar que os tweeters são posicionados de forma a expandir o som, que, segundo a Sony, para melhor qualidade de som e pressão sonora com maior alcance. Já aqui embaixo, nos dutos de ar, a Sony chama de Jet Bass Booster, ao qual, segundo eles, a construção das caixas acústicas com melhoria nos dutos de ar garante uma grande melhora na propagação do áudio, entregando melhor som em longas distâncias. Aqui nas laterais, ela possui um calendoscópio em cada lado para uma iluminação 180 graus, mais jogos de LEDs exclusivo para a subwoofer. Uma alça de transporte em cada lado. Na parte de trás ela tem uma entrada para antena FM, uma entrada e uma saída RCA, mais a entrada HDMI ARC, para conectar ela na TV como um aparelho de home theater. E uma curiosidade, esse cooler dela joga ar de dentro para fora, ajudando no resfriamento. O ar entra pelo lado direito e sai pelo cooler. E por último, a entrada do cabo de alimentação. Esse aparelho não possui bateria interna e é bivolt. Já aqui na parte de cima tem um local para celular ou tablet, uma entrada USB ao qual é possível gravar música do rádio FM e também carregar o celular, caso ele esteja conectado via cabo. Botão para ligar e desligar as luzes, equalizações pré-programadas, reforço dos graves, conectar outras caixas via cabo. Essa função Fiesta é recomendável para usar ela quando for usar o aparelho por longas horas, pois exige menos do aparelho. E esse é para conectar até 50 caixas da Sony de uma vez só pelo Bluetooth. O botão dedicado para acionar a função Bluetooth, que se você apertar e segurar, entra na função de pareamento, como por exemplo ligar a primeira vez o seu celular. Esse é para escolher a função rádio, DVD e tal. Ligar e desligar, a função Gesture Control, que também tem os seus botões dedicados. Ligue e desliga o aparelho, play, stop, avançar e retroceder músicas e para sintonizar rádios, abrir a gaveta de CD e DVD, aumentar e diminuir o volume, avançar e retroceder pastas, conexão NFC, aumentar e diminuir o volume do microfone e guitarra e esses dedicados para o microfone e guitarra, mais as duas entradas P10. E o visor, que apesar de pequeno é bem informativo. E agora que te apresentei ela, se você tem uma ou já teve, comente a sua opinião, pois eu e quem está interessado em comprar uma quer saber qual é. Que indo para o segundo tópico, como salvar na memória estações de rádio. Que pelo controle dela você vai fazer o seguinte, sintonizar a rádio que será salva, em seguida DVD, tuner menu e a tecla no meio das setas para confirmar. Depois é só escolher a próxima rádio a ser salva e repetir o processo. Terceiro tópico, como limpar os alto-falantes sem desmontar ela. Aqui, se você tiver paciência, essa escova entra nos buracos da grade para limpar. Não dá para pegar o resultado com o celular, mas consegue limpar bastante. Se você tiver interesse em comprar uma, eu tenho para vender. É só me chamar no WhatsApp. Meu número está aqui na descrição. Quarto tópico, quais produtos usar para a limpeza total dela? Primeiro passo, com um pincel seco, tire o excesso de poeira. Em seguida, com um pano úmido, venha tirando qualquer resquício que tenha ficado, para depois passar cera cristalizadora com carnaúba. Da seguinte forma, passa nas laterais espalhando o produto e quando ele estiver mais seco, passa aqui em cima no painel.
Não precisa polir ou lustrar, mas se você fizer, vai ficar melhor ainda. Quinto tópico: como conectar várias caixas da Sony com a função Wireless Party Chain via Bluetooth. Bom, a primeira coisa a se fazer é parear seu celular com a torre a ser o host, ou a primeira a ser conectada. Ele já estando pareada, você faz o seguinte: ligue a função Bluetooth para em seguida selecionar a função Wireless Party Chain. Em seguida, ligue a função Bluetooth da segunda torre, para também pressionar a função Wireless Party Chain. Quando ela conectar na primeira torre, irá aparecer a seguinte mensagem: Guest 01. Caso você for ligar mais uma terceira torre, repita o processo. Ligue a função Bluetooth na terceira torre para também pressionar o botão Wireless Party Chain. Quando ela conectar, a segunda torre irá aparecer a seguinte mensagem: Guest 02. E assim é só ir repetindo um processo com limite máximo de 50 torres. Feito o pareamento, é só ligar o Bluetooth do seu celular que ele já conecta automaticamente na torre host, ou a primeira torre a ser ligada. E antes de te falar os pontos positivos e negativos da Sony V42D, se você gosta de conteúdo sobre aparelhos de som, se inscreva no canal. Eu sempre estou trazendo vídeos novos de outros aparelhos, de outras marcas e fazendo comparação de potência entre eles. Se inscreva no canal, eu tenho certeza que você vai gostar dos meus próximos vídeos. Feito o convite, indo para o sexto tópico, pontos positivos e pontos negativos, que começando pelos pontos positivos, peso e tamanho, sem sombra de dúvida, são pontos positivos, pois facilita muito o seu transporte. O efeito de luz ser rítmico e ter a opção de escolher as formas e cores de piscar é muito bom. A função de ler CD e DVD também é um ponto positivo. A entrada e saída de áudio RCA e a entrada de guitarra e microfone, a porta USB que carrega celular e a função Wireless Party Chain via Bluetooth é muito top. Já os pontos negativos, o painel, apesar de ser muito bonito, esses ressaltos nos botões acumulam muita poeira. Não ter como tirar as grades para limpar os alto-falantes também não me agrada. As alças laterais poderiam ser um pouco maiores para facilitar o transporte dela. Os pezinhos poderiam ser um pouco mais altos para não ter tanto contato com o chão. Faltou cantoneiras aqui na parte de baixo e esse acabamento também deixou a desejar. Mas então, vale a pena comprar uma dessa ou não? Na data deste vídeo você ainda encontra dela nova por R$ 1.600 fora o frete. Usada você acha a partir de R$ 1.100. O que pela qualidade de som, pontos positivos e negativos, ela usada até uns R$ 1.000 vale demais da conta. E se você tiver paciência de garimpar os anúncios, pode encontrar até mais barata.